A Extra Aircraft é uma empresa alemã fundada por Walter Extra e conhecida pela fabricação de aeronaves acrobáticas e de aviação geral. Sua história se inicia em 1980, quando Walter, após pilotar no Campeonato Mundial de Acrobacia, um Pitts Special modificado, decidiu projetar um monoplano de alto desempenho com estrutura, peso e desempenho otimizados. Em 1981, Walter finalizou seu primeiro Extra, o EA-230, com asa de madeira, motor 4 cilindros de 230 HP e hélice bipá. 6 anos depois, o projeto foi atualizado e veio ao mundo o Extra 260, com motor de 6 cilindros com 260 HP e hélice tripá. Até o início dos anos 2000, o Extra 260 fez um enorme sucesso no aeromodelismo, sendo produzido por várias fabricantes em tamanhos diferentes. Aqui no Brasil, temos ainda hoje a fabricação do lendário Extra 260 da Lane Models, um avião muito robusto e ótimo voador. Porém, o trabalho de Walter não parou no Extra 260. Em 1988, o protótipo do Extra 300, o primeiro Extra Biplace, foi concluído e pilotado por 3 competidores no Campeonato Mundial de Acrobacia daquele ano. Essas aeronaves de 300 HP tiveram como grande novidade a introdução das asas em composite. No aeromodelismo, o Extra 300 é, sem dúvida, o modelo acrobático de maior sucesso. É, até hoje, reproduzido em diversos tamanhos, estilos e motorizações. De Shock Flyers a versões Giant. É um dos modelos mais queridos do mundo. Nos anos seguintes, a Extra introduziu variações do Extra 300, como o Extra 300S e o Extra 300L. Já em 1996, o Extra 200 foi lançado. É o irmão caçula da família, com fuselagem um pouco mais curta e motor de 4 cilindros de 200 HP. O auge do desenvolvimento nos anos 90 se deu com a introdução do Extra 330, uma evolução dos modelos anteriores da Extra e lançado em 1998. Este modelo, um monoplace com motor de 6 cilindros e 330 HP, foi desenvolvido para oferecer um desempenho ainda melhor em acrobacias aéreas, com aprimoramentos na estrutura e no motor, para proporcionar maior agilidade e resistência em manobras extremas. Entre o fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, a Extra diversificou seu portfólio, desenvolvendo aeronaves voltadas não apenas para acrobacias, mas também para aviação geral. Foram introduzidos modelos como o Extra 400, uma aeronave de 4 lugares, pressurizada e de alta performance, e o Extra 500, um turbohélice baseado no Extra 400. Em 2003, Walter Extra vendeu a Extra Aircraft para o americano Ken Keith. Nos anos seguintes, a Extra enfrentou desafios econômicos, mas continuou a ser uma força dominante nas competições de acrobacias aéreas. A empresa manteve seu compromisso com a inovação e a qualidade. Este compromisso foi novamente reafirmado em 2013, quando a Extra iniciou o desenvolvimento do Extra NG, com o objetivo de criar uma aeronave acrobática moderna que utilizasse materiais compósitos e tecnologias modernas para melhorar o desempenho, a durabilidade e a segurança. O modelo foi lançado em 2019, sendo apresentado ao público durante o Aerofriedrichshafen, uma das maiores feiras de aviação da Europa. Uma das principais inovações do Extra NG é o uso extensivo de composite. A fuselagem, asas e superfícies de controle são construídas quase inteiramente de materiais compostos, tornando a aeronave mais leve e resistente. O cockpit do NG foi projetado com foco na ergonomia, oferecendo melhor visibilidade, conforto e facilidade de controle para o piloto. O design moderno inclui uma cabine espaçosa e instrumentação avançada. O Extra NG representa o compromisso contínuo da Extra Aircraft com a inovação e a excelência no design de aeronaves acrobáticas, combinando tradição e tecnologia de ponta para criar uma aeronave que define novos padrões na indústria. No aeromodelismo,
O Extra NG rapidamente se tornou um enorme sucesso. Além de reproduções com ótimas características de voo, tem uma estética muito agradável. Mantém linhas clássicas dos Extras, mas inclui elementos novos, como um col modernizado e um canopy alongado, que transmite uma sensação de leveza ao avião. A história da Pilot RC se inicia em 2008 na China, com uma fábrica de 1.000 metros quadrados para apenas 4 trabalhadores, além dos fundadores, Tony e Elvis. Porém, a empresa teve um rápido crescimento e hoje conta com cerca de 80 trabalhadores em uma fábrica ampliada para 2.600 metros quadrados. A atual linha de aviões da Pilot é projetada por Elvis, com assistência de pilotos renomados e também do público geral, que fornece feedbacks para a empresa. O primeiro avião produzido pela Pilot foi um Yak de 87 polegadas, em abril de 2008. A linha de produção cresceu, com mais aviões acrobáticos, Warbirds e jatos. A linha de aviões acrobáticos Giant talvez seja a mais conhecida e procurada da Pilot, principalmente aqui no Brasil. Os aviões da Pilot são kits bem completos e com montagem simples. Muitos acessórios já são entregues pré-montados pela fábrica, para que o comprador tenha a melhor experiência e o mínimo de trabalho possível para montar o avião. A Pilot RC produz o NG em 6 tamanhos diferentes: 60, 67, 78, 90, 103 e 115 polegadas. Todos eles possuem características construtivas e de voo muito elogiadas por aqueles que montaram e voaram os kits. Hoje, na minha visão, os tamanhos 60 e 67 polegadas são muito bons para motorização elétrica. É possível realizar montagens utilizando somente uma bateria 6S, que simplifica a montagem e não exige a utilização de um ESC HV. A versão de 78 polegadas já exige uma motorização maior. Pode ser elétrico, mas também vai muito bem com motor de 35 cilindradas. Hoje, com a atual tecnologia, tornou-se questão de gosto pessoal. A minha escolha foi justamente um NG 78 polegadas. Todos sabemos que, independentemente da categoria ou estilo de voo, quanto maior o avião, mais estável. Porém, quanto maior o avião, mais caro e mais difícil de transportar. Para mim, o 78 polegadas tem um custo-benefício muito bom. É um avião com um bom tamanho, sem exageros, e com eletrônica simples e motor não muito caro. Sua envergadura é de 1970 mm. Seu comprimento é de 1884 mm sem o spinner. Seu peso de voo gira em torno de 5,7 kg. Assim como o NG em escala real, o 78 da Pilot também faz uso extensivo de composite, tornando o avião extremamente leve, resistente e confiável. Atualmente, temos representação da Pilot RC no Brasil com a Fan Modelismo, do lendário Fábio Borges, um dos maiores pilotos brasileiros. Somente este ano já foram 2 containers de kits trazidos para o Brasil. Mas vamos ao que realmente interessa: o avião. Primeiro vamos tirar tudo, depois a gente vê peça por peça no detalhe. Primeira coisa que a gente vê aqui é que o papelão é, cara, sim, parece um pedaço de madeira. De tão, da largura do meu dedo esse papelão. Então, cara, nem o papelão chegou a amassar, pra vocês terem ideia. Mas vamos ver aqui peça por peça, depois a gente vai no detalhe.
primeira coisa que a gente tem é um leme. Aqui para baixo tem estabilizador horizontal. Ambos os estabilizadores. Aqui por cima a gente já tem uma asa. Deixa eu soltar ela daqui. Uma das asas. A Pilot manda tudo muito bem embalado, cara, impressionante. E outra coisa legal é que é uma caixa só. Eu já recebi kit em 3 caixas, cara. Kit que era uma caixa para fuselagem, uma caixa para asa e outra caixa para call, spinner e etc. Aqui, cara, veio tudo numa caixa só. Então já dá uma agilizada. Segunda asa. Antes de partir para fuselagem, vamos para os ademais que tem aqui pro lado, né? Deixa eu tirar essa bagunça aí primeiro. Polainas. Aqui já vem um sacão de acessórios. Então aqui tem rodas, tem bequilha, tem parafusos, tem linkagem. A gente vai dar uma olhada no detalhe, já já. Aqui tem mais alguns acessórios, né? Isso aqui acredito que seja para fazer furação do motor. Aqui são os acabamentos de baixo, né? As ventilações. Muito legal, cara. Um carbono muito bonito. Trem de pouso. O trem de pouso dele veio bipartido. Aqui é uma surpresa, que eu achava que o trem de pouso dele seria inteiriço. Não achei tão interessante assim ser bipartido, mas eu tô falando aqui coisa de primeira impressão. Depois a gente vai ver mais aprofundadamente. Aqui os side forces, ou muita gente chama de side pod, muita gente chama de, enfim, um monte de nome. Eu chamo de side force. Tem aqui uns retalhozinhos de material de entelagem, né? Das cores do avião. Tem o azul metálico, vermelho, preto, branco, para fazer algum reparo se necessário. E uma cartelinha de adesivo, bem bacana. Aqui os acabamentinhos do trem de pouso, né? Eles têm inclusive uma borrachinha aqui para ficar bem bonitinho. Isso aqui é bem legal. O spinner já vem pintado na cor do call. Eu não sei se ele é de carbono, pelo menos a base é. Mas não sei se ele é tudo de carbono. Depois a gente vai ver isso. Do lado de cá acabou. Do lado de lá, a gente ainda tem mais algumas bagunças. Puxa ali pra cá. Aqui a gente tem um outro compartimento. Tudo vem protegido com essa espuminha aqui, bem legal. Além do papelão que é super grosso, né? Aqui a gente tem o call. Somente o call. Somente o call não, né? Tem também esse acessório aqui. Né? Muita gente fica perdido com isso aqui. Isso aqui é para ajudar com a furação dos escapamentos. Né? Pra gente não fazer direto aqui. A gente usa esse aqui como molde, por isso é transparente. Isso aqui é bem legal. Não é todo kit que vem com isso aqui. E aqui o principal, né? Deixa eu arrancar aqui, tá meio colado.
Eu não vou puxar com força para não fazer merda. Vamos puxar aqui com carinho. Antes de partir para o principal, tem aqui uma coisa muito importante que não pode faltar, que são as baionetas. Esse avião tem duas baionetas, uma de asa e a outra do estabilizador horizontal. E as duas são em carbono. Essa grandona da asa e a menorzinha junto aqui, estabilizador horizontal. Show! Agora sim, né? Como acredito que vocês estejam mais curiosos para ver, né? A parte principal, a parte mais legal, ainda não é a fuselagem. É um bonezinho da FAM Aeromodelismo que veio com ele, com o bordadinho da Pilot. Muito, muito massa, cara. Legal demais. Bonezinho da FAM, o bordadinho da Pilot. Agora aqui, eu já vi gente quebrar isso aqui na porrada. Deixa eu ver. Exatamente. Esse aqui você pode dar umas batidinhas que ela sai. Temos a fuselagem. Vocês não têm noção do tanto que essa fuselagem é leve. É impressionante o tanto que esse negócio é leve. Agora vamos ver tudo no detalhe, peça por peça. Vamos começar aqui dos pormenores, depois a gente parte para os principais. O col, ele já vem pintado, né? Obviamente. Ele vem com uma telinha aqui, ó. Ela tá colada com fita crepe por dentro. Acredito que seja opcional colocar ou não, né? Eu, sinceramente, acho que prefiro sem, né? Mas se quiser colocar, pode colocar. Já teve kit, principalmente kit antigo, que ele não tinha esse limitador aqui, ó. Então você tinha que centralizar o col, posicionar ele manualmente. E nem sempre isso funcionava muito bem, porque a gente precisava parafusar ele pelos lados. E aí muitas vezes ele ficava torto e pior, com o tempo, com a vibração do motor gasolina, ia rompendo a fibra aqui. Isso era super comum. Aqui não, o sistema é diferente. Ele tem esse limitador aqui, então o col ele já vem na posição certa. É só você encaixar lá na fuselagem, parafusar aqui e pronto. O col, ele vem com esse acessório aqui, ó. É exatamente o formato aqui do fundo do col, só que ele é transparente. Por quê? Você coloca o motor lá na fuselagem, joga isso aqui por cima e marca a furação aqui do escapamento. Dependendo do motor, vai precisar fazer furação, por exemplo, para o cilindro, enfim. Mas geralmente é só o escapamento. Então você coloca ali, marca aqui o furo do escapamento e aí você joga aqui no col e usa ele como guia para poder furar. Isso aqui nos kits mais antigos também não tinha. Isso aqui é muito legal, é uma mão na roda, ajuda muito. O spinner dele já vem pintadinho aqui na cor do col, certinho, pronto para usar. Ele é de carbono, tanto o cone quanto a base dele são de carbono. Bem legal, qualidade muito boa. Aquele spinnerzinho de furo central, não é aquele de parafuso aqui na lateral. Eu particularmente prefiro aquele de parafuso na lateral, mas esse aqui funciona bem, tranquilo, é questão de gosto mesmo. Mas esse aqui funciona 100%. Saindo da parte do nariz, vamos para trem de pouso. Assim como tudo no kit,
o trem de pouso dele vem assim, bem completão, com todas as peças, acessórios que você precisa para montar. Uma coisa que eu achei esquisita foi que o trem de pouso dele veio bipartido. Eu particularmente prefiro o trem de pouso inteiriço, mas aí também é uma questão de gosto, pela praticidade de montar e desmontar. Bipartido costuma dar um pouco mais de trabalho, mas acredito que não seja nenhum problema prático no avião isso aqui, mais uma questão minha de gosto de montar e desmontar. Mas enfim, ele é de carbono e ele já vem pintado também na cor do avião. Além das pernas do trem de pouso, a gente tem esses acabamentos aqui, ó, que são justamente para as pernas do trem de pouso, para fazer a união daqui, ó, da perna com a fuselagem. A gente passa ele aqui por dentro e lá onde encaixa a fuselagem, aqui, né, ele dá esse acabamentinho bonitinho por fora. Além dessa moldura, tem a borrachinha para a gente colocar aqui em volta da moldura. Bem legal, bem pensado. A gente tem as polainas, que são muito, mas muito parecidas com as polainas do NG real, né? Tem esse ressalto aqui do lado e esse detalhe aqui no final, exatamente como tem no NG real. A polaina é exatamente nesse formato, muito semelhante mesmo. Apesar de ser um avião pensado para 3D, ele tem alguns detalhes escala assim, bem legais. Então as duas polaininhas pintadinhas são de fibra de vidro, não são de carbono, mas assim, para polaina é mais que o suficiente. A gente tem os eixos do trem de pouso principal, 2 eixos bem rígidos, eu acredito que sejam de inox. A gente tem um par de rodas, são rodas de espuma, mas elas têm uma qualidade bem legal. Elas são de espuma com um núcleo de plástico, mas elas têm uma construção assim bem bonita e aparentemente bem robusta. E a bequilha. A bequilha é uma bequilha como a gente já está acostumado, né? Não só com avião 3D, várias categorias de avião usam bequilhas nesse sistema. E assim, bem legal, bem construída. A rodinha é muito boa, a rodinha já é de borracha, né? Não é de espuma. Núcleozinho de plástico. A hastezinha aqui é de metal, eu acredito que não seja alumínio, acredito que seja aço. E a perninha da bequilha de carbono. A perninha da bequilha ser de carbono e não de alumínio é muito importante, porque a bequilha de alumínio, isso em kits mais antigos, tá? O pessoal mais da antiga vai lembrar disso. O pessoal mais novo não. As bequilhas com a perninha de metal, elas costumavam dobrar com o tempo, amassar. E aí a gente acabava perdendo um pouco o comando da bequilha. Já a de carbono não, ela mantém a posição dela independentemente do catrapo que você faça. Então ela mantém ali o formato dela independentemente de qualquer coisa. Esse kit, ele é assim, completão mesmo. A imagem que passa é de que ele foi pensado por um cara que voa e monta aeromodelo. E aí todas as dificuldades que ele tinha, ele tentou resolver nesse kit. É essa a imagem que eu tenho com esse avião. Então assim, ele vem com praticamente tudo que você precisa para se resolver com ele. A gente tem aqui uma tagzinha muito legal, cara, de Remove Before Flight, que ela vai se comunicar com o respiro do tanque. Isso aqui é a tampinha do respiro do tanque, cara. Vocês acreditam nisso? Fica ali o Remove Before Flight no respiro. Quando você abastecer, você tira. Quando você for guardar o avião, para não ficar pingando combustível, você tampa. E fica a tagzinha bonitinha embaixo do avião. Além da tampinha do respiro, que vai ficar lá embaixo do avião, eles mandam um abastecedorzinho de metal para ficar ali do lado. E vem mais um monte de acessórios. Isso aqui eu achei legal, que eles mandam os acessórios
tipo uma correntinha, os americanos chamam de daisy chain, né? Tudo conectado na sequência. Então aqui tem material de linkagem, aqui eu acredito que seja linkagem da cauda, aqui provavelmente linkagem de asa, linkagem de profundor, suporte acredito que para servo, pino de asa, vem aqui 2 chaves Allen, uma chave de boca, mais alguns suportes, parafusos, acredito que isso aqui seja de fixar a asa, mais blind nuts, parafusos, os horns, cara, de fibra. Não é todo kit que manda horn, cara. Assim, acredito que todos os kits mais recentes mandem, mas os kits antigos que eu tinha contato não mandavam, não eram todos os kits que mandavam. E aqui mais uma série de suportes para conector XT60. Então, uma série de acessórios que vem aqui. Basicamente tudo que você precisa para montar o avião, exceto motor e eletrônica, né? Além desses acessórios, tem mais alguns aqui. Esses aqui, muito provavelmente não, são da caixa do motor, né? Isso aqui são provavelmente ou espaçadores ou guias de furação, né? Tenho aqui do GP38, um do DLE 35, né? Aí tem aqui um para 30 cilindradas, enfim, tem que abrir o manual para olhar, mas acredito que isso aqui seja guia de furação ou espaçador, não sei ainda. Aqui tem uma tampinha do fundo da fuselagem, né, com os respiros. Esse carbono que eles usam aqui, ele é muito legal, cara, ele tem um acabamento assim, muito bonito mesmo. Isso aqui é uma tampinha que vai ali em cima da caixinha da ignição, em cima atrás do motor. Eles mandam aqui 2 varetinhas triangulares para a gente poder fazer um reforço lá na parede de fogo na hora de montar. E isso aqui, cara, eu achei muito legal, cara. É aquele suportezinho para a gente poder colocar a roda por cima para o avião não ficar correndo, né? O eixo encaixa aqui nessa voltinha, né? E o avião fica suspenso nisso aqui. A gente consegue deixar ele parado. Levantar a cauda, por exemplo, sem que o trem de pouso ande para frente. Vem desmontado, né? Isso aqui é tranquilo, você, né? Recorta aqui, cola com CA. Se quiser pintar para ficar bonitinho, pinta. Mas, cara, muito legal. Mais um adianto que a Pilot manda pra gente. O kit vem assim, completão, assim, para resolver os problemas que a gente tem com o avião mesmo. Aquela coisa, né, de um cara que ele aparentemente realmente voa e monta e tentou resolver os problemas que ele tem nesse kit. As 2 baionetas, a menorzinha aqui dos estabilizadores horizontais e a maiorzona das asas. Eu achei, inclusive, curta essa baioneta, mas assim, esse avião aguenta porrada loucamente. Você pode virar esse avião do avesso no ar, que isso aqui não vai dar problema, pode ficar tranquilo. De carbono também, todas as 2, bem leve. Isso aqui é uma coisa assim, vem no kit, tem gente que gosta, realmente ajuda muito em voo, mas eu acho feio. Eu particularmente acho isso aqui feio. Então, eu não uso, mas vem. E assim, isso aqui realmente ajuda, principalmente no voo de faca. Ajuda muito. Eu já tive um Magic 50 da Flying Circus, inclusive eu quero montar outro, que é um avião muito legal. E quando eu montava isso aqui no Magic, cara, facilitava muito o voo de faca, mas muito mesmo. Então, realmente tem um efeito prático muito bom. Mas é meio feinho, não vou mentir não. Feinho assim, quando você monta lá no avião fica feio, mas a peça em si é bem bonita, bem construída, muito bem acabada. Vem com adesivinho Pilot, muito bacana. Agora vamos para os por maiores, já que vimos os pormenores aqui. Aqui a gente tem o leme. O leme, ele tem as únicas dobradiças que nós precisamos montar nesse avião. Elas estão soltas aqui, ó. Não vêm coladas, estão um pouco justinhas, não vou puxar não, mas elas estão soltas, não estão coladas.
E essas 3 dobradiças aqui do leme são as únicas dobradiças que a gente precisa colar. As outras todas as outras superfícies de controle já vêm montadas. A parte de baixo dele aqui é de carbono, porque sofre esforço por conta da bequilha, então precisa ser realmente mais reforçado. E o restante é de compensado e balsa entelado. Ele é todo vazado, né, como se espera. Não sei se dá para ver aí o reflexo através dele, mas ele é uma construção tradicional, né? Compensado, balsa e entelado. A entelagem toda do avião é muito bem feita. Então, assim, não tem aquelas ondulações de excesso de calor, não tem bolhas, ela é toda alinhada, é muito bem feita a entelagem do avião. Então, assim, não tem comentários, não tem detalhes, comentários assim, negativos, não tem detalhes sobre a entelagem desse avião. Muito bem feita. Várias peças desse avião, não sei se vai dar para ver aqui, tem um adesivinho aqui, ó, escrito QC Passed, que é Control Quality, né? Passado, né? Aprovado no controle de qualidade. Aqueles saquinhos de acessórios, esse leme tem esse adesivinho, então assim, demonstra que a fábrica teve um cuidado, né, em ver e avaliar se estava realmente produzido da forma correta. Os estabilizadores horizontais e seus respectivos profundores. Isso aqui é incrivelmente leve, cara. Assim, vocês não têm ideia. Pro tamanho do avião, isso aqui é muito leve. Eu achei realmente leve mesmo. Também é uma construçãozinha majoritariamente em balsa e compensado. Tem um pouquinho de carbono, né? Essa primeira nervura aqui, né? É tipo um sanduichinho. Tem uma aqui de compensado, no meio é carbono e depois tem mais outra de compensado lá por dentro. Tem o guia da baioneta que é de carbono e tem esse pininho aqui que é para evitar a rotação da peça, que é carbono também. O restante é aquela construção que a gente já está acostumado. Compensado, balsa vazada, né? Acredito que aqui dê para ver melhor. E entelado. Qualidade de entelagem assim também excelente. Não tem bolha, não tem ruga, não tem entortado, nada. Sim, 100%. Aqui um detalhe legal é que aqui no vinco entre o estabilizador e o profundor, eles colocam uma tira de entelagem para poder, entre aspas, selar isso aqui. Isso aqui é importante para evitar flutter na superfície, né? Se a gente tem, por exemplo, separação entre uma peça e outra, o ar entra por ali e gera o famoso flutter. Isso aqui é muito importante para evitar esse tipo de coisa. Então aqui, 2 estabilizadores horizontais, 2 profundores. Aqui no 38 polegadas, os servos de profundor ficam na fuselagem. Nos aviões maiores, no 104 por exemplo, os servos já ficam aqui nos estabilizadores. Como os estabilizadores eles são fininhos, não caberia um servo aqui dentro. Então, o estabilizador sai e o servo fica na fuselagem, no caso. Aqui nós temos a asa do avião. A asa do avião tem uma construção muito parecida com o estabilizador horizontal. Majoritariamente compensado, balsa e entelado. Alguns reforços de carbono. Assim como o estabilizador horizontal tem aquele selo de entelagem aqui, ó, de fora a fora no aileron, para evitar o flutter. Uma coisa assim, eu não sou um cara que sempre fui assim, do 3D. Meu primeiro avião 3D foi um choquezinho do Jota, depois eu tive o Medstick e agora esse avião aqui, terceiro avião 3D que eu pego na minha mão. E eu sempre fico impressionado com o tamanho das superfícies de comando desse avião, cara. Olha o tamanho desse aileron, você tá doido. É muito grande. Aqui embaixo tem a casinha pro servo do aileron, não sei se está dando muito reflexo, mas tem aqui a casinha pro servo do aileron. Ele não vem com aquele barbantezinho passado para poder puxar a extensão, mas o espaço para poder passar aqui por dentro é muito grande e a distância é curta. Então, assim,
com certeza não vai dar trabalho passar uma extensão daqui da caixinha até aqui na ponta. Então, acredito que realmente não seja necessário mandar aquele barbantinho. Aqui a gente tem a fuselagem. Como a fuselagem é muito grande, primeiro eu vou mostrar ela nesse ângulo e depois eu tiro a câmera para dar uma geral. Mas vamos focar aqui primeiro. Primeira coisa que a gente vê aqui é que o canopy desse avião é muito grande. A minha mão tá aqui, ó, o tamanho desse canopy. Esse avião é um 78 polegadas, não é um 104. E o canopy dele é bem grandão. É uma característica do próprio NG. E isso eu acho bem legal porque, pelo menos para minha visão, nos meus olhos, transmite uma imagem assim de leveza para esse avião. O canopy, como se espera desses aviões, ele sai, né, e abre uma área bem grande na fuselagem. Mas vamos continuar concentrados aqui no canopy. Ele vem com acabamento interno ali, né? Ele inclusive simula os painéis. E ele manda aqui no fundo esse acabamentinho aqui, ó, solto. Que eu acredito que seja para poder ter acesso aqui, para poder colocar um piloto. Eu, particularmente, prefiro o avião sem isso aqui. Eu prefiro que isso aqui é aberto para quando o avião tiver com canopy, ter a visão dos componentes internos. Eu prefiro assim, particularmente. Mas eu não vou arrancar isso aqui fora, porque eu acho que eu vou fazer caca mexendo nisso. Então, a não ser que eu veja alguém que já arrancou isso aqui e me diga como, eu não vou arrancar, vou deixar. E vem com esse acabamentinho aqui meio que opcional para você usar ou não. Ele é bem vazado aqui por baixo, né? Ele é relativamente pesado porque ele tem acetato até aqui na ponta, né? Então assim, não é um canopy de acetato aqui, aqui é balsa e aí eles fazem uma união. Não, é uma peça única de acetato daqui de trás, daqui até aqui na ponta. É um acetato. Só que daqui para frente eles entelam. Quando a gente olha aqui por baixo, dá para ver que o acetato ele vem até aqui na ponta. Aqui a gente já tem uma visão bacana da interna desse avião. Aqui dentro ele vem com o sisteminha pull-pull aqui para o leme, né? Você pode montar o servo do leme na cauda ou você pode montar aqui no meio com o sistema pull-pull. Eu particularmente prefiro a linkagem curta lá na cauda. Não sou tão adepto assim do pull-pull não, mas dependendo do CG você tem manejo. Você pode jogar o servo para trás ou pode jogar para frente, dependendo do que você estiver utilizando. Aqui dentro ele vem com tanque. Um tanquezinho transparente de 410 cc. Mangueirinha amarela, não sei se é Taigon, acredito que não. Ele vem já montadinho, né? Vem inclusive com um filtro aqui no final. E ele é personalizado da Pilot, tá vendo? Bem bonitinho, bem acabado. Vem aqui com os velcros para poder fixar. Deixa eu até arrancar isso aqui para ficar melhor para enxergar. Já a fuselagem, ela tem assim bastante carbono. Aqui o que a gente vê nesse primeiro plano é aquele compensado laminado com carbono e recortado. Mas lá no fundo a gente vê que ele tem as varetinhas, né? E essas varetas são carbono. Aquilo ali não é compensado com carbono. Aqui inclusive tem uma varetinha quadrada, aqui tem outra. E assim, nessa parte superior tem bastante compensado, mas lá no fundo é só o carbono. E é impressionante, cara, porque ele é muito vazado. Quase não tem material, diferentemente das construções mais antigas, que a gente via ali, né, o compensado até no assoalho do avião. Aqui não. São só as varetinhas de carbono e a entelagem por cima. E o avião aguenta muito, cara. O avião aguenta muito. E ele é super leve. Por isso que um avião desse 78 polegadas
né? Menos de 2 metros, faz o que faz com um motor 35 cilindradas, né? É muito leve e é um avião muito forte. Aqui a gente vê, né, mais de perto, os acabamentos de carbono que o avião tem. Ele tem aqui o sistema de engate da asa, tanto aqui na frente quanto aqui atrás. Ele vem com aquela área ali embaixo, né? Geralmente o pessoal faz vazado, só que aqui ele vem fechado. Se você quiser, você abre. Eu provavelmente vou abrir para poder ventilar esse avião por dentro. Se a gente olha lá embaixo, só as varetinhas de carbono, né? Isso aqui é só carbono, não é compensado. Aqui embaixo, aqui, ó, essas varetas aqui só carbono. E olha só a área vazada nesse avião, sem estrutura, sem material. E isso vai até lá no fundo do avião. Por isso que esse avião é tão leve, é pelo uso de carbono. Fuselagem bem bonita, a entelagem muito bem feita mesmo. Inclusive aqui a união do estabilizador vertical com a fuselagem, bem feito mesmo, bem legal.